Olá, aqui quem fala é o professor Otávio, estou aqui novamente presente no canal para passar dicas para vocês de inglês. E o ponto que eu gostaria de passar para vocês hoje será uma continuação do vídeo número 5 do canal. Caso você não assistiu, você está convidado, o número 005, sobre memorização, o que não fazer. Então nesse vídeo eu passei o que você deve evitar se você deseja aprender palavras novas e reduzir ao máximo o risco de esquecê-las, né? Se acaso você faz o estudo de uma palavra, esquece ela, faz um estudo de outras, tenta decorar e não consegue memorizar, isso causa a tendência na pessoa de desanimar e parar o estudo do idioma. Então, eu passei naquele vídeo, né, o que você deve evitar. Então, caso você não assistiu, você está convidado a assistir o vídeo 5. E nesse vídeo de hoje, eu vou passar para vocês o que deve ser feito para que você possa melhorar realmente o seu percentual de aprender palavras novas e não esquecer elas, tá ok? E somente deixando a dica para vocês aqui, né, caso não se inscreveu ainda no canal, você está convidado a clicar no ícone inscrever, né, que fica na parte de baixo da tela, né, do seu computador ou do seu celular, né? E caso também goste da dica de hoje, você pode ficar à vontade para clicar no gostei e também com certeza mostrar que a dica foi bastante útil aí para você, ok? Então eu vou responder basicamente nesse vídeo 3 pontos para você. Primeiro ponto que nós iremos considerar: a palavra é realmente necessária para aprender? Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto: consigo imaginar uma frase utilizando esta palavra na prática? E terceiro ponto: vocabulário não tem fim, por isso não tenha pressa de aprender. Então coloquei um pequeno esboço aqui só para poder organizar a ideia para vocês. Primeiro ponto: para você poder memorizar uma palavra nova, tenha o seguinte em mente, tenha o seguinte ponto em mente: a palavra tem que ser necessária para você. Muitas vezes a tendência é que a gente pegue o dicionário e tenha o desejo, por exemplo, de pegar determinada parte e querer decorar uma folha, um lado, dá essa tendência, né? A gente tem esse intuito, né, de querer aprender mais palavras, né, mais rápido, tudo. Só o que Sim. como existe no nosso idioma, se você pegar um dicionário grande, você vai ver que muitas palavras você não conhece. Por quê? Ela não faz parte do seu dia a dia, ela não faz parte do ambiente que você utiliza, por exemplo, profissionalmente. Dependendo da sua profissão, você conhece bem o seu vocabulário, e se perguntar de uma profissão totalmente diferente, que você nunca teve contato, todas aquelas palavras, mesmo em português, você vai poder notar que você não vai conseguir entender. Vai ter que perguntar o que significa essa palavra, o que significa esse termo técnico. Por que acontece isso? Porque essa palavra não faz parte do seu ambiente, né? O ambiente que você utiliza, né? Então, por isso que é importante o ponto: aprenda a palavra somente que é necessária, né? A palavra deve ser necessária, né, para você poder decorar ela. Esse seria o primeiro ponto. Portanto, não memorize uma palavra se você não tem nenhuma aplicação para ela. Por exemplo, eu pego o dicionário aqui e eu quero aprender como fala isso em inglês. Pense primeiro: onde eu vou utilizar essa palavra? Então esse é um ponto que com certeza é bem interessante. Antes de você memorizar uma palavra, realmente analise se ela é importante. O segundo ponto: consigo imaginar uma frase utilizando esta palavra na prática? Nesse segundo ponto, eu passo o seguinte: para você poder aprender uma palavra nova, não aprenda simplesmente ela sozinha. Você tem que encaixar essa palavra em uma frase pequena. Pode ser uma frase pequena, uma afirmação, pode ser uma pergunta, pode ser uma resposta simples, mas você deve atrelar essa palavra nova em uma frase. Se você consegue encaixar essa palavra mentalmente, né, você já bola uma frase na sua mente e já consegue encaixar ela, tudo bem. Se você ainda não consegue fazer isso, sugiro que pegue um caderno, né, mentalize aquela frase, escreva, e com base naquela frase escrita, só para ter uma base. Daí, depois, encaixe aquela palavra nova. Ou seja, se você aprender uma palavra nova e não conseguir encaixar em uma frase, isso está mostrando que ainda não tem aplicação para você. Então deixe aquela palavra para aprender posteriormente, caso tenha necessidade. Mas se essa palavra realmente é importante para você, faça o seguinte: pegue, imagine uma frase, né, conforme eu comentei, e encaixe essa palavra sempre. Então ela tem que estar em uma situação atrelada. Tá? Imagine uma situação que você vai utilizar essa palavra
e com base nisso você pega e faz a aplicação da palavra. Então, para concluir esse segundo ponto, o que mostra? Que nós devemos fazer o quê? Não simplesmente decorar a palavra sozinho, estudar a palavra sozinho. Você deve fazer o quê? Pegar a palavra, atrelar em uma frase. E o último ponto agora, para nós encerrarmos o vídeo aqui, o vocabulário não tem fim, por isso não tenha pressa de aprender. O que significa esse ponto 3? Vocabulário nunca vai ter fim. Se você tiver aquela pressa, eu quero aprender mais palavras, mais, cada vez mais eu quero atingir, melhorar, tudo. Mas se não tem aplicação para você, e como não tem fim, assim como em português, para você sempre vai ter palavra que você vai ter que aprender em português. E a mesma coisa vai acontecer em inglês. Então, se tiver uma pressa que eu quero aprender rápido e atingir a minha meta no idioma, é interessante, né, o objetivo, né? Você deseja com certeza aprender mais. Só que isso não vai ter fim nunca. Então, por mais que você tenha um nível fluente de inglês, com certeza vai ser sempre um desafio constante, né, uma pesquisa constante para você aprender palavras novas, tá ok? Então, o intuito que eu deixo para você aqui, somente para recapitular os 3 pontos: a palavra deve ser necessária, encaixe essa palavra em uma situação real, mentalizando essa situação real e montando uma pequena frase, encaixando ela. Segundo, imagine essa palavra sendo colocada em prática. Tá? Toda palavra nova que você aprender em inglês, mentalize uma situação que você realmente vai utilizar. Isso com certeza cria um senso de necessidade de memorização. E terceiro, vocabulário não tem fim. Então, eu sugeriria utilizar métodos assim para memorização, palavras em conjunto. Né? Logicamente, alguns métodos funcionam, mas o importante, tenha em mente que o importante não é aprender quantidade de palavras, e sim saber as palavras necessárias para que você consiga se comunicar em inglês, tá ok? Então seriam essas as dicas aqui neste vídeo. Caso você gostou, pode ficar à vontade para deixar um gostei, compartilhe com seus amigos e espero ter ajudado vocês, tá ok? Então, sem mais, muito obrigado e até a próxima oportunidade.